O que acontece dentro do prédio da FIFA em Zurique sempre me surpreende. Primeiro, por sua arquitetura. O Palácio de Vidro, de mais de 250 milhões de dólares, tem alguns andares acima da terra, mas outros 5 no subterrâneo. Em algumas das salas, aparelhos foram colocados para bloquear os sinais de celular. Por qual motivo, fico pensando, o destino do jogo é desenhado tão longe da transparência do escrutínio público? Eu sou Jamil Chad e nesta edição do podcast De Cabeça para Baixo, vamos mergulhar nos bastidores da FIFA, o órgão que controla o esporte mais popular do planeta. Claro, o futebol. E não é só a estrutura de 37 mil metros quadrados que me impressiona. Em uma de minhas visitas ao local, certa vez, uma cena surreal desbancou todas as fronteiras da civilização. Cansados de serem multados pela FIFA por cantos homofóbicos dos seus torcedores durante as partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo, os cartolas da Conmebol, a entidade sul-americana, pediram um encontro com o Comitê de Disciplina da FIFA. Antes da reunião começar, no saguão da entidade, questionei um dos dirigentes, um uruguaio, sobre qual seria a agenda do encontro. A resposta era difícil de acreditar. Segundo ele, a Conmebol iria pleitear que a FIFA suspendesse a aplicação das multas. Sua postura era de que aqueles cantos homofóbicos não deveriam ser interpretados como ofensas. Abre aspas. Eram apenas uma expressão cultural, me disse. Talvez por minha expressão de surpresa ou por meu absoluto silêncio, o Cartola tentou se explicar. Segundo ele, os torcedores que usam de linguagem homofóbica não são homofóbicos. Era só cultura. A FIFA não cedeu e as multas continuaram a ser cobradas, ainda que em valores pífios. Mas no fundo, a absurda pressão por parte dos dirigentes sul-americanos deu resultado sim. A entidade nunca aumentou a pena e nem transformou suas leis para punir exemplarmente uma ação de uma torcida, jogador ou clube que opte por fazer do futebol um espaço de ataque à dignidade de outro ser humano. Assim como na luta contra o racismo, o combate à homofobia e tantas outras discriminações no futebol jamais foi prioridade. Nem quando o mundo inteiro clama por justiça, o amor em sua forma de política pública. Mergulhando nos estatutos da FIFA e nas centenas de páginas de contratos comerciais de empresas ligadas ao futebol, descobri que se houver num estádio de uma Copa do Mundo uma violação comercial, a multa que será aplicada será muito superior a qualquer penalidade que um clube, federação, jogador ou torcedor jamais sofrerá no caso de um ataque à humanidade de uma pessoa. Se for identificada na arquibancada uma ação de marketing que ameace os donos dos direitos sobre aquele jogo, a punição será mais draconiana que qualquer ato de racismo ou de homofobia. Eu vi isso ocorrer na Copa de 2010, quando os supostos torcedores da Holanda foram às arquibancadas com fantasias que sugeriam um marketing de emboscada de uma cervejaria que fazia concorrência a patrocinador oficial. Em 2007, a FIFA encerrou uma disputa comercial pelo patrocínio das Copas do Mundo, desembolsando 90 milhões de dólares para arcar com danos sofridos pela Mastercard. Quase 20 anos depois, a mesma entidade decidiu multar as autoridades do futebol de Israel por apenas 190 mil dólares, por não agirem contra o racismo e ataques de seus clubes contra os palestinos. De um lado, 90 milhões de dólares. De outro, 190 mil.
próprio Comitê Disciplinar da FIFA admitiu a existência de uma profunda violação por parte de clubes israelenses, em especial o Beitar Jerusalém, por comportamento racista e discriminatório. Abre aspas. Os torcedores têm se envolvido em comportamento racista persistente e bem documentado, afirmou o relatório sobre os torcedores do Beitar. Abre aspas mais uma vez. O uso de slogans como puro para sempre e os repetidos cânticos de insultos étnicos como terroristas direcionados aos jogadores árabes não são incidentes isolados, mas sim parte de um padrão sistêmico de conduta que ofende as regras básicas de comportamento decente e traz descrédito ao esporte, constatou um informe oficial da FIFA. Apesar disso, a punição não passou de um tapinha na mão dos autores das violações. Num futebol transformado em uma multinacional capitalista, o maior pecado não é atacar os direitos humanos e nem exigir democracia. O crime hediondo é quando os interesses econômicos são prejudicados. Isso sim é intolerável. A transformação do futebol num dos grandes negócios do planeta é um fato e todos os números revelam isso. Entre 2019 e 2022, a receita da FIFA bateu todos os recordes, com um total de 7 bilhões de dólares. Mas para o ciclo entre 2022 e 2026, a projeção é de um aumento exponencial e uma receita de 13 bilhões de dólares. O que mais surpreende é que há 20 anos a receita da entidade era de apenas 3 bilhões de dólares. Isso, porém, é só parte da história. A grande transformação foi a explosão de dinheiro nos clubes europeus, abalando o eixo de poder do esporte. Hoje, os 20 maiores clubes do mundo geram, por ano, 12 bilhões de dólares, quase uma Copa do Mundo inteira. Se eles fossem uma economia nacional, superariam o PIB de países inteiros como Libéria, Sudão do Sul, República Centro-Africana, Cabo Verde, que está na Copa do Mundo, e tantos outros. Recentemente, o Real Madrid entrou para a história como o primeiro clube a gerar mais de 1 bilhão de dólares em receita por ano. De acordo com o levantamento do Parlamento Europeu, em 2018, a participação do esporte no PIB da União Europeia é de 2%, o que corresponde a 280 bilhões de euros. Além disso, o esporte emprega quase 3% dos trabalhadores da União Europeia, o equivalente a 5 milhões de pessoas, direta ou indiretamente. Esse dinheiro, sem dúvida, mudou o futebol. Cada vez mais rico, esses clubes passaram a exigir um lugar na mesa de definição do esporte, do seu calendário e de suas regras. Num primeiro momento, esses clubes exigiram que a FIFA reconhecesse seu poder, chantageando com a recusa em liberar um jogador para a sua seleção, algo que nós no Brasil conhecemos, ou simplesmente promovendo um boicote contra os eventos da FIFA. Naquele momento, há cerca de 20 anos, o então presidente da FIFA, Joseph Blatter, negociou um acordo para remunerar os clubes pelos ganhos que a entidade teria com a Copa do Mundo. Primeiro, ele passou a dar um seguro caso um atleta do Barcelona, por exemplo, fosse contundido em um jogo da seleção brasileira. Mas os clubes queriam mais. Anos depois, ele instaurou o pagamento de um verdadeiro aluguel aos times por liberar os jogadores ao Mundial para suas seleções. Quanto mais aquele jogador entrasse em campo numa Copa do Mundo pelo seu país, mais o clube teria de ser recompensado financeiramente. Para 2026, a FIFA reservou 365 milhões de dólares para compensar times por emprestar seus craques para o Mundial. Uma inversão total. A questão é que esse dinheiro vai alimentar justamente aqueles clubes mais ricos do planeta e que já são donos dos melhores jogadores.
Na Copa de 2022, por exemplo, a FIFA destinou 150 milhões de dólares para os clubes europeus por liberarem seus jogadores ao torneio. Quase 100 vezes mais que os clubes brasileiros receberam. E ainda assim, quase tudo, no caso nacional, foi para o Flamengo e para o Palmeiras. A realidade é que, junto com essa explosão financeira, o que também vimos foi a concentração inédita de recursos nas mãos de poucos atores do futebol. Os clubes mais ricos são os que mais acumulam receitas dos torneios. Como consequência, são os mais competitivos e, portanto, ficam ainda mais ricos. O dinheiro, de fato, mata o amor e a competição. Vimos a distância entre os clubes europeus e do resto do mundo se aprofundar como jamais na história do esporte. Nos últimos 20 anos, o Mundial de Clubes foi vencido por apenas 2 clubes fora da Europa, ambos brasileiros. Segundo um levantamento da Federação, basicamente, dos jogadores, uma espécie de sindicato dos jogadores, chamada FIFPro, a disparidade social é uma realidade. 45% dos jogadores pelo mundo ganham menos de $1.000 por mês. Repito, 45% dos jogadores ganham menos de $1.000 por mês. Apenas 2% ganham mais de 720 mil por ano. A igualdade de gênero é ainda um sonho distante. Aitana Bonmatí é hoje a jogadora profissional mais bem paga da história do futebol feminino, com uma renda anual de €1 milhão. Já Cristiano Ronaldo somou no ano passado mais de 202 milhões de euros em um ano só. O que chama a atenção ainda é a crescente disparidade até mesmo dentro da Europa. Hoje, no velho continente, 70% dos títulos nos últimos 5 anos foram vencidos pelos clubes com mais dinheiro naquela competição. Troféus são, no fundo, disputados por alguns poucos, enquanto a maioria não passa de coadjuvante para torcidas que jamais verão seus clubes campeões. Hoje, times de Bucareste, Belgrado, Porto ou mesmo da Holanda deixaram de sonhar com conquistas continentais. O que no futebol a cortina de ferro jamais impediu durante o auge da Guerra Fria, o capitalismo garantiu neste século XXI: a vitória do dinheiro. Uma prova do poder do dinheiro foi a decisão que determinou como seria realizada a Copa do Mundo de 2026, esta que nós todos estamos assistindo com 48 seleções. Lembro-me muito bem da reunião da FIFA que colocou pela primeira vez o tema na agenda. Foi em outubro de 2016 e eu estava lá. Antes do encontro, cada um dos cartolas encontrou em seu quarto de hotel um dossiê com todos os detalhes da proposta de elevar o número de seleções de 32 para 48. Num dos trechos, o documento dizia que, caso optassem pela expansão sem precedentes, o nível da competição iria sofrer. Mas, virando a página, um outro argumento acabaria prevalecendo. Com 16 times extras, a receita da Copa e de cada um daqueles homens que votaria seria elevada em $1 bilhão. Entre a grana e a qualidade do torneio, eles optaram pelos lucros. Naquele dia, eu comprovei como o futebol havia sido usado como um veículo para o enriquecimento de alguns poucos, às custas do próprio esporte e, claro, da experiência do torcedor. O que eu vi ao longo desses últimos 25 anos na FIFA foi o sequestro de nossas emoções. Eu me senti profundamente traído pelas instituições do futebol. Passei a escrever em parte para alertar ao garoto que frequentava o Morumbi nos anos 80 e 90,
que não deixasse de torcer, mas que fizesse de forma consciente, sabendo por qual motivo aquele jogo estava ocorrendo naquele horário, quem pagava e quem vencia, principalmente fora de campo. Foi essa indignação que me levou a denunciar a estrutura de poder do futebol. Não por odiar o jogo, justamente por amá-lo. Apresentação e roteiro: Jamil Chad. Edição de som: Carlos Melo, Lola Magalhães e Caio Godoy. Coordenação editorial: Thaís Reis Oliveira.